O Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis. Realizando sonhos. Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui no RDTV e hoje recebemos em nosso estúdio o economista Ed Santos Amorim. Seja bem-vindo. É um grande prazer. Ed Santos, fala pra gente o que aconteceu para a economia do país chegar nessa situação que está hoje. Nós temos que entender que essa é uma crise econômica do país interna. Muitos questionam se tem algo a ver com o mercado internacional, até tem, mas é uma crise brasileira, né? E essa crise, ela se divide. Nós temos uma crise de consumo. Essa crise de consumo, a gente começa a analisar desde o período do ano passado, do período Copa, que eu chamo de ressaca da Copa, né? De lá para cá, nós tivemos uma queda muito forte de consumo, principalmente no comércio, porque naquela época da Copa, todos apostavam que o mercado estaria superaquecido. Mas, na verdade, quem veio para a Copa veio apenas para assistir os jogos. Alguns segmentos foram privilegiados, tipo hotelaria, gastronomia, bebidas, ou seja, segmentos muito pouco. O turismo foi pouco utilizado também por esses turistas que vieram do mundo inteiro, então foi uma grande decepção para o comércio, que praticamente parou 30 dias. E nesse período onde o comércio parou, automaticamente teve uma queda muito forte, e de lá para cá começou esse índice de desemprego que vem aumentando assustadoramente no comércio. Essa é uma crise. Agora, se a gente analisar por outro lado, nós temos uma crise por falta de controle do governo federal em relação às contas públicas. Ou seja, o governo vem gastando mais do que se arrecada, não consegue fazer equilíbrio fiscal, e aí ele se perde totalmente nesse caminho, onde ele tem uma receita que encolheu e um gasto que aumentou. Quer dizer, as contas não fecham. Então, é uma crise atípica no país, porque há 25 anos não se vive uma crise tão forte como essa oriunda em 2015, com ressaca de 2014, mais fortemente em 2015. E aí, para atrapalhar um pouquinho mais, nós temos a questão política, né, que é todo um precálcio dessas crises, porque muita situação que poderia resolver, ou poderia minimizar, ou melhorar esse impacto todo negativo, depende do processo político. Agora, há uma disputa de poder muito grande num país indefinida, enquanto não se resolver também a questão política, muita coisa não vai resolver na questão econômica. Então, essa crise, por ela ser interna, ela está atrelada ao poder político
e atrelado automaticamente a essa queda forte no consumo. Aí o consumo tem outros indicadores. Nós temos a questão dos juros muito altos no mercado brasileiro, nós temos a questão do salário dos trabalhadores que encolheram nesse período porque não acompanha a inflação, né? Então são fatores estruturais atrelados à queda da atividade econômica que encolheu, falências, que foi um absurdo esse ano de 2015, o tanto de empresa que abriu falência, fora as que pediram recuperação judicial. Ou seja, é uma crise que chegou forte, muitos setores da economia foram pegos de surpresa, agora a crise já se instalou. Então não adianta simplesmente ficar falando e batendo numa crise que é uma crise real na economia brasileira. E quais foram os principais setores afetados por essa crise? O comércio foi o principal, né? Se a gente analisar no segmento privado, o comércio foi o principal. Por exemplo, esse período de outubro, mais ou menos, o comércio sempre foi pujante nas contratações temporárias, né? Então você pouco viu esse mercado se movimentar, a não ser um grande empreendimento que está surgindo e aí você precisa contratar mão de obra. Fora isso, as contratações ficaram praticamente pequenas. E detalhe, quando você fecha o ano, por exemplo, a tendência é de 20% a 30% do efetivo temporário permanecer. E esse ano não vai acontecer, muito pelo contrário. Vai chegar no início do ano, o desemprego vai aumentar. A taxa de desemprego hoje já passa de 8,5%. Isso no país ou no estado? No país. No país. No país já está em 8,5%. Até o final de dezembro, no Brasil todo, há uma projeção de 1,38 milhões de pessoas desempregadas. Imagina o tamanho da nossa crise. Tá certo. E quais seriam as alternativas para o país sair dessa crise? Primeiro, tem que resolver essa questão política, que está atrapalhando a reforma fiscal. Algumas demandas de resoluções que o governo precisa urgentemente é ter governabilidade. Tendo governabilidade, tem propostas tramitando na Câmara Federal, proposta tramitando no Congresso, que venha ajudar a economia num todo a sair dessa crise. Agora, quando você tem uma crise tão forte como foi essa que aconteceu esse ano, não é um período tão curto para você sair de uma crise, não. Por exemplo, na Europa, quando os países entram em crise, leva em torno de 4 a 5 anos para sair dessa crise. Nós, quanto economista e alguns especialistas, julgamos que essa crise vai todo o mandato, esse segundo mandato do governo federal. Porque é uma crise entre 3 e 4 anos, essa é a projeção. Agora, ano a ano, os indicadores vão começando a ter melhorias, né? Indicadores de melhorias. Mas assim, sair mesmo dessa crise, com baixo crescimento da economia, há uma previsão pelo menos ali entre 3 e 4 anos. Agora, o governo federal precisa estimular a nossa atividade econômica. Nós temos uma matéria-prima interna que precisa ser melhorada, o governo precisa melhorar o mercado interno, dar mais oportunidade para as nossas indústrias que passaram os últimos 2 anos os piores de todo o tempo, ou seja, nós não estamos abastecendo o mercado interno, nós não estamos gerando riqueza. E para completar, a Operação Lava Jato, que deu aí um prejuízo de 142,6 bilhões para a economia, é como se a economia estivesse empobrecendo 2,5. Você tem uma ideia. Olha o prejuízo que a Operação Lava Jato veio trazer para a economia. Isso também influencia fechamento de empresas, aumento do desemprego, queda no consumo, ou seja, todos esses fatores extra que aconteceu também influenciou diretamente para ampliar esse cenário de crise no país. E a economia local, aqui no estado, como é que está essa situação? Pelo fato do país ser o estado ser um estado do agronegócio, pode-se dizer que ele foi um dos menos atingidos? Na verdade, assim, é assustador também o número de empresas que estão em recuperação judicial no estado de Mato Grosso. Empresas
gigantes aí divulgadas recentemente, né? Empresas de pessoas de poder aquisitivo alto pedindo recuperação judicial. Isso não é um bom indicador. Agora, por outro lado, o comércio também foi afetado. O comércio, praticamente, o crescimento esse ano foi nulo. Então, se o comércio fechar o ano pelo menos igual a 2014, já vai ser algo para se comemorar, ou para se não amargar prejuízo. Então, essa é uma crise no comércio que afetou de uma forma geral. Agora, o agronegócio, ele foi um ano favorável. Até porque com o dólar em alta, o volume de transações no mercado de commodities foi crescente. Haja visto uma safra recorde ano a ano que o Estado acumula. Agora, o Estado de Mato Grosso, ele tem que parar de pensar somente no agronegócio. Porque 5% apenas dos insumos da demanda de commodities que nós temos no Estado é industrializada aqui mesmo no Estado e é reaproveitada. Mais de 90% não é. Ou seja, nós temos um nicho de mercado a ser explorado gigante, que é a agroindústria, né? E a própria industrialização desses produtos para que abasteça o nosso mercado interno. Tem saída? Tem. Agora, muitos se falam, né, e o Estado se calça muito no agronegócio. O agronegócio, ele é hoje sustentável, ele é, mas a médio e longo prazo ele pode não ser. São problemas estruturais, mas hoje ainda é o carro-chefe na economia brasileira. Agora, quando afeta o comércio, automaticamente afeta o setor de serviços, o setor de terceirizados, acaba afetando. Agora, um setor, para você ter uma ideia, um setor que foi afetado, que a gente às vezes não imagina que afeta, seria o setor de gêneros alimentícios. Alimentação, supermercado, até esses setores foram comprometidos. Você vê que a crise, ela é uma crise forte, porque o último setor que poderia afetar diretamente seria um setor de a pessoa não deixa de comer, né? Não deixa de se alimentar, mas as pessoas estão habituadas a comprar menos, a sair menos em restaurante, lanchonetes, etc., e a melhorar um pouco mais o cardápio doméstico para fazer contenção de gastos. É isso que está acontecendo aqui no nosso estado de Mato Grosso. Tá certo, Ed Santos, eu quero agradecer a sua participação aqui no RDTV. E você sabe que essa entrevista e outras você acompanha aqui no nosso canal, rdnews.com.br/RDTV.